Quando começamos a pensar na possibilidade de uma exposição aqui na galeria do Minas Tênis Clube, dois pontos fundamentais me vieram à cabeça e à lembrança. O primeiro é que, há 53 anos atrás, em 1963, eu fiz a minha estreia numa exposição na sede do Minas 1, dentro de um projeto dirigido por Palhano Júnior, que foi o embrião desse projeto cultural do Minas Tênis Clube, em que nós fizemos uma exposição de desenhos, junto com mais dois outros alunos, na época de Maria Helena Andrés. O segundo ponto é que, ao ver o espaço físico da galeria, eu me preparei para uma colocação de peças, entende? Num volume grande e que tivesse uma temática quase que de naves em relação a essa profundidade da galeria. Nesses 50 e poucos anos de lá para cá, o meu trabalho evoluiu para uma produção hoje de uma polivalência que vai desde o desenho, passando pela gravura, pela pintura, pelos relevos e pela escultura. Eu quis mostrar então um apanhado dessas coisas e o diálogo possível entre as várias áreas de atividade, escultura com pintura, pintura com gravura e, além disso, uma coisa que é muito marcante no meu trabalho, que eu levo muito a sério, a atemporalidade das obras. Então eu tenho obras aqui com quase 40 anos de diferença uma das outras e que convivem harmonicamente no mesmo espaço, numa mesma época atual. Pintar, exponer tinta, isso é um ditado, um falso ditado, que foi eu que inventei, mas eu acho que isso é uma coisa de espanhóis e que Picasso poderia muito bem ser o autor desse ditado. Um artista, o pintor, quando chega diante da tela em branco, ele vive uma realidade do vazio perante ele. E ele tem que buscar estabelecer uma ligação entre o mundo interior, os seus mistérios, suas luzes, sua escuridão, com o mundo exterior. E nessa relação é que ele começa a determinar as formas que estabelecerão esse contato e essa ponte que visa ligar os dois mundos. Tem dias que eu acordo pensando e vivendo a realidade talvez de um africano. Como é que ele se expressaria o seu interior em relação ao mundo externo que o cerca. Tem dias que eu posso acordar de uma maneira extremamente racional e penso de uma forma diferente o mundo. Num outro dia eu posso começar o dia com um sentimento renascentista, voltando às origens que me fazem lembrar os grandes mestres. Todos são referências das quais eu lanço mão. Essas primeiras pinturas que nós mostramos aqui são pinturas extremamente, diria, primitivas, quase que selvagens, onde o sentimento, a emoção é quem manda, a razão fica um pouco fora. São pinturas que perfazem várias temáticas e um processamento de aproximadamente 30 anos entre elas. E gostaria de ressaltar também a harmonia que eu tentei colocar entre as diversas áreas do trabalho. Essa série que vai daqui para lá, ela é um misto entre isso que eu disse e um pouco da razão, da composição geométrica, do modernismo, do cubismo e de uma formação, diria eu, de arquiteto, onde eu procuro a composição harmônica. São pinturas com um cunho, às vezes, racional. Esse é um painel onde você tem uma estrutura de mosaicos, de formas geométricas, que estruturam a composição de uma maneira muito organizada e quase às vezes formal, com algumas quebras dessa linha sinuosa que faz parte do meu trabalho.
Essa tela é um díptico de 1990. Eu chamo de portas africanas, porque apesar de ter uma estrutura geométrica bem racional, bem resolvida, ela se remete a uma decoração primitiva, a uma decoração africana. Eu digo que eu tenho um pezinho na África, eu gosto dessa coisa, de visitar essa coisa primitiva das nossas origens, entende? Essa próxima tela se chama Afresco Modernista, que é um título meio antagônico, meio estranho, mas exatamente a ideia: ligar a técnica do afresco romano à forma modernista, que foi um momento muito importante da década de 40 até a década de 60 dentro da arte brasileira, e que eu visitei com total liberdade. Essas próximas pinturas que vão aparecer agora, com esse cunho um pouco mais figurativo, são pinturas que eu poderia chamar de emblemáticas, que são ideias que me surgem na cabeça e que contam determinadas histórias, entende? Que eu gosto de repassá-las como imagem. Essa daqui é uma interpretação do que eu acho que poderia ser o perfil de um guerreiro egípcio. Registrei de uma maneira quase acadêmica, mas com uma técnica bem apurada e que possa descrever perfeitamente uma ilustração de uma cabeça egípcia dentro da minha interpretação. A próxima já é uma história que tem a ver com uma coisa muito comum entre a gente. Fernando Pessoa dizia que o sentimento que um artista expressa é uma paisagem que ele tem dentro de si e que corresponde com a paisagem exterior. Essa é a velha casa na montanha, com o rio que passa e a lua cheia. Quem nunca foi na roça e sentou na varanda e teve uma noite dessas para curtir? São imagens que ficam gravadas, são imagens que o seu interior consegue dialogar com o exterior e estabelecer uma ponte entre essas duas realidades, que é por aí que o artista trabalha, a construção dessa ponte que pode levá-lo a um trabalho de uma vida inteira, tentando atingir uma coisa que para nós é inalcançável, a obra perfeita, a obra que você vê no fim desse caminho, mas que você nunca chega lá. Picasso, perguntado sobre qual seria o melhor quadro que ele já havia pintado, ele disse simplesmente o próximo. Um artista vive em função dessa busca do inalcançável. Essa última peça que está aqui faz parte também dessa história das obras que eu chamo de emblemáticas. É um sonho que eu tive de um cristal que se revelava na areia da praia, surgindo do mar. Claro que a minha interpretação de praia, cristal e mar é livre dentro do espírito com que eu trato as formas, mas é uma história e eu acho que um artista tem que ter histórias para contar. A primeira função de você se colocar como artista é ter uma história, mesmo que ela seja uma única e que você reconta várias vezes. Terminando a série de pinturas, eu realizei esse painel especialmente para a exposição. Nós tínhamos essa grande parede de fundo e eu pensei num painel, num primeiro momento, um painel escultórico em relevo. Mas depois essa ideia evoluiu e eu transformei numa pintura que tem um tratamento modernista e um resumo das formas que eu uso. Eu chamei esse painel de Círculos, porque exatamente ele congrega várias formas numa composição
que no final é fechada por uma trilha, um circuito modernista. Eu falei na abertura, na apresentação nossa, do sentimento que eu tive quando entrei nessa galeria e percebi esse plano infinito em branco. Me sugeriu muito 2001, uma Odisseia no Espaço. Então eu percebi que seria interessante, dentro de uma nave, que é o que eu senti sobre o espaço que a gente está aqui, colocar outras naves. E eu tenho como tema essa questão das naves e dos barcos, porque são objetos que transportam os nossos sentimentos, entende? Numa viagem que seria essa viagem do artista. Essa peça, por exemplo, se chama A Barca dos Desejos. É realizada em madeira, é uma peça de 2008, mas que significa muito para mim essa questão da viagem. A viagem dos meus desejos, dos sentimentos de desejo. Então, a Barca dos Desejos. Ao mesmo tempo, aqui próximo nós temos uma outra que é, digamos assim, uma ficção científica. É uma nave já que eu considero espacial. Seria um projeto de uma nave mãe, entende? E preta, um pouco do lado escuro do universo. Essa é uma peça realizada em 1986 por aí. É um tronco de cedro esculpido direto na técnica tradicional da escultura. Eu chamei essa peça de A Barca do Sêmen. É como se fosse um totem meio tribal e que dá essa conotação também da volta ao primitivo com o apuro de uma escultura bem realizada numa peça única de madeira. Essa peça se chama Germinação. Essa peça eu realizei em Nova Viçosa, no sul da Bahia, durante uma permanência lá de quase 2 meses, convivendo com madeiras da Mata Atlântica e do manguezal. A peça central é um tronco de peroba que eu encontrei à beira da praia, comido pelo gusano, que é um cupim do mar, que é um grande escultor, e que essas peças são rejeitadas para a marcenaria porque eles não gostam dos buracos. E eu peguei e anexei esse trabalho do gusano e criei, a partir de uma outra madeira que se chama siriba, que é dessa casca externa, é uma madeira que dá no mangue e que o cerne dela é por fora, ela é oca por dentro. Então eu simplesmente recortei e anexei o miolo com o cedro e criei, digamos, umas raízes que começam a brotar dessa germinação. É uma peça extremamente orgânica e ligada diretamente à coisa da madeira, da Mata Atlântica, entende? Desse sentimento da curva e da coisa orgânica, visceral. Aqui é uma peça que ela se chama A Pedra Furada. É feita de madeira, mas é aquela referência que a gente tem de encontrar pedras comidas pela água e que a água vai fazendo buracos e caminhos. Porque para mim, nada esculpe melhor do que a água. A água tem esse sentimento da curva, do percurso, e abre os caminhos e acha o melhor caminho entre os obstáculos que estão na frente dela. Mas é uma coisa que eu realizei em madeira por esse processo de camadas, fazendo a topografia da peça. É uma peça que eu gosto muito porque ela permite você viajar por dentro dela, percorrer
esses orifícios e perceber o sentido, talvez, dessa energia da água que pode ter passado através dela. Terminando entre as peças de madeira que refletem essa ideia da horizontalidade, eu tenho essa peça que eu chamei de fóssil, porque é uma imagem de alguma coisa que pode ter sido encontrado numa escavação. Ela tem uma estrutura, uma coisa orgânica, mas também tem esse sentimento de uma nave que se lança e totalmente feita para existir na horizontalidade. Nós vamos falar agora de umas peças que são mais esculpidas diretamente na madeira. Essas são caixas que são, digamos assim, relicários. São objetos que eu encontro na natureza, principalmente perto das águas, né, águas do mar ou águas de cachoeira, e que já me chegaram num estado escultórico plenamente avançado. Aqui eu tenho, por exemplo, uma peça que eu chamo de Vênus, que é um toco de uma madeira chamada oiticica, que é uma madeira muito rara hoje, que eu encontrei em Nova Viçosa, que me sugeriu uma Vênus e na qual eu apenas trabalhei alguns pontos para criar uma anatomia mais condizente. São peças que eu considero referenciais, que são, digamos assim, presentes que a natureza me deu e que eu guardo em caixas que são relicários. Aqui eu tenho uma outra Vênus também, encontrada numa praia, comida por aquele gusano, que é o que come as madeiras do mar, que é o escultor do mar, e que meu trabalho foi criar uma vestimenta para ela e guardá-las da mesma maneira. Caixa da origem da vida. Eu tenho aqui uma referência de um cipó com a sua espiral, que é a referência do DNA, e duas conchas cortadas ao meio, com também a espiral. Essa espiral das conchas, ela é perfeitamente construída em proporção áurea. Ela tem um equilíbrio matemático fora do comum. O difícil aqui, para mim, foi esculpir a caixa para que isso pudesse encaixar perfeitamente. Então o meu trabalho foi esse. Essa eu chamei de caixa para rino, porque isso foi uma máscara que eu encontrei e tem uma referência meio a um rinoceronte numa cachoeira perto de Diamantina. Da mesma maneira, essa outra aqui, um peixe de jacarandá caviúna, que eu encontrei na foz do Rio de Contas, em Itacaré. Pelo desgaste de um jacarandá, que é uma madeira da densidade fortíssima, essa é uma coisa que deve estar na água há mais de 200 anos. E fiz na caixa uma referência à coisa das ondas do mar na areia. Então eu sei que aqui dentro tem um achado que foi numa foz de um rio com o mar. E eu gostaria de complementar essa história dos símbolos com uma peça que aqui está, que eu chamo de Ganesh. É o deus hindu, o deus elefante. É o deus da prosperidade, da sabedoria e da fortuna. Quando eu estive no Oriente, na Índia, eu fiquei muito simpático com essa deidade, porque eu acho que ela é uma deidade alto astral, super gente fina. E eu esculpi então essa cabeça de elefante, mas esculpi pensando mais na estrutura que o crânio do elefante me sugere.
Ali no canto, um tema que eu visito sempre, que são as cabeças. No centro tem uma cabeça maior, antiga, que eu chamo de guardião, porque ele tem uma postura, uma estrutura de estar na porta de um templo, entende? Tomando conta, preservando alguma coisa. Essas outras duas são mais recentes. Essa é uma cabeça com a testa vazada e aquela que eu chamei cabeça com arco. São esculturas em madeira que eu revisto com chapas galvanizadas antigas. É uma técnica bem africana isso, de revestir a madeira com metais. E elas dão esse sentimento, com uma certa pátina que eu coloco depois, de quase que seriam pedras, talvez. Dentro da coleção das cabeças, eu tenho uma aqui, que é uma cabeça que eu chamei de primal. Bem totêmica, bem dentro do espírito do totem, que resume um ideário tribal. Eu diria assim que o meu trabalho tem uma certa conotação de que se eu vivesse numa tribo, eu seria o xamã que faria os totens da tribo. Eu teria uma situação e uma posição social bem definida e muito bem respeitada dentro da tribo. Os relevos constituem uma forma que fica entre a escultura tridimensional e a obra de parede bidimensional, que seria a pintura. É uma tentativa de passagem entre as duas dimensões para as três dimensões. Ela herda, os relevos herdam da escultura a tridimensionalidade e da pintura a maior liberdade de você usar cores para poder complementar essa tridimensionalidade. Nós vamos começar por um relevo que é revestido em cobre, que eu acho um metal que tem uma quentura muito especial e remete a coisas muito antigas. Tem uma referência que eu gosto muito, que é a espiral, e algumas formas geométricas compondo esse conjunto. Nós chamamos essas peças redondas de mandala, porque os mandalas, eles congregam numa forma circular, equilibrada, uma série de elementos que nos levam à percepção de um equilíbrio geral. Logo em seguida, esses mandalas são duas peças que eu tenho muito carinho por elas, porque são objetos, eles transcendem um pouco a questão do relevo, mas podem ser considerados entre a escultura e o relevo. O objeto é quase sempre uma caixa onde você coleciona achados dentro dela que contam uma determinada história. O objeto, ele diz muito do subjetivo do artista, do inconsciente do artista. A escultura, ela atrai para o exterior, o objeto, ela atrai para o interior. Esses são dois relevos que têm uma conotação bem africana dentro daquilo que eu gosto de falar do primitivismo da arte. Esse é um relevo esculpido em madeira, recoberto com a chapa de cobre, e sobre essa chapa eu tenho uma pátina azinhavrada para demonstrar uma questão assim de tempo nela, de passagem do tempo sobre a peça. Esse outro é feito com madeiras encontradas na praia. Eu criei para ela também um fundo de cobre patinado, com uma outra tonalidade, e colecionei em cima as peças achadas. Ela se chama barca africana. Aqui
Já é um relevo bem insinuante, um relevo meio picassiano, eu diria assim, pelas formas que estão colocadas. Ele é cubista e tem uma temática picassiana, talvez de tauromaquia, uma coisa assim. E eu pintei ele de vermelho exatamente para ter essa força da tauromaquia. Aqui nós temos duas caixas que ficam entre o relevo e o objeto, que são também histórias colecionadas dentro dessa moldura da caixa, trabalhadas em madeira, revestida com chapa galvanizada e cobre. Essa daqui eu chamei de Natureza Morta sobre bandeja de couro, que é uma peça forrada com couro, uma peça de madeira forrada com couro, sobre ela vão esses elementos de uma natureza morta. Tem aquela ideia do objeto, mas é um pouco mais aberta, trazendo a conotação do relevo. Esses três últimos mandalas, dois deles, o primeiro e o último, dizem a mesma história. O do meio remete àquela coisa do cobre patinado. Esse primeiro aqui tem uma história interessante. Eu fui convidado uma vez para dar uma palestra em Ouro Preto durante o Festival de Inverno. E mandaram uma Kombi me pegar em casa às 5 horas da manhã e era um frio desgraçado. E a Kombi estava vazando escapamento para dentro da Kombi. Eu tive que ir de janelas abertas, morrendo de frio, e já estava assim, pé da vida com a situação. Quando chegou na Serra de Itabirito, eu vi a neblina forrando o vale com as montanhas apontando. Então eu falei, bom, pelo menos eu vou tirar minha viagem. E então realizei esse é um relevo que eu chamo de montanhas com neblina, que é exatamente a neblina no fundo do vale e a montanha sobe. É uma topografia resumida dentro do mandala. É uma coisa bem mineira, bem nossa. Esse já tem um significado quase que de um escudo de guerreiros. Pode ser africana, pode ser aborígene, mas tem essa conotação do escudo e a ideia do cobre com essa pátina que dá uma vivência de tempo nele muito boa. E os vazados, que são geométricos e ajudam a respiração da peça com o fundo da parede e o equilíbrio entre ela. Terminando, aqui tem outras montanhas, que eu chamei de montanhas azuis, que é a mesma ideia das montanhas com neblina, porém com uma pátina azulada, que eu acho que quando você vê as montanhas em Minas, na direção do infinito, as últimas montanhas são lilazes, quase violeta. Eu acho que é uma cor bem característica nossa e é uma cor que tem um significado assim, de que as coisas estão passando por um estado etéreo. Nós vamos falar agora de duas esculturas. As mais recentes foram feitas, criadas e feitas para exposição. Com esse espaço branco, eu quis colocar duas peças de mais porte, de um tamanho maior, e criar com elas um contraste e um contraponto. A primeira delas que vamos mostrar é essa peça vermelha que está aqui. Ela é realizada em chapa de aço carbono, chapas de 1/8 de polegada, montadas a partir de um projeto inicial e agrupadas para formar esse conjunto. Ele tem uma verticalidade definida por esse mastro e se expande ao redor dele. Gosto sempre, nas esculturas mais pesadas, de criar um vazado. O vazado nos dá essa sensação de que o ar, a energia passa através.
entende? E você, através dele, você vê ângulos inusitados na peça. Essa peça, com essa arcada central aqui, me sugeriu o nome de ponte. É um conjunto ligado por uma ponte a um outro conjunto que termina, digamos, no mastro, que é um referencial de lugar de colocação da peça. Essa se chama Fragmentos Agrupados, porque ela partiu de ideias e pedaços de coisas que eu tinha, que eu comecei a agrupar e depois concluí com peças novas que fizeram a costura, ou seja, essa tubulação que é retorcida costurou os elementos que eu tinha de início, que eram esse aro e essa peça maior que assenta no chão e dá um suporte básico, interligado por essa coisa dos tubos com essa conformação sinuosa, que é uma coisa que eu tenho como marca no meu trabalho. E terminado por talvez um fruto, uma referência a sei lá, uma cabaça que está nascendo do chão e um outro arco de assentamento, que é essa auréola que vai aqui embaixo, que joga com aquela. A cor amarela foi proposital para que nós pudéssemos ter um contraponto e um contraste pontuando os dois pontos da exposição. Quando você faz uma exposição desse tamanho, você também tem uma certa preocupação em desenhar a exposição. E foi com isso que a gente tentou criar esse arremate com essas duas peças aqui. Já que estamos falando de metal, eu gostaria de concluir com uma sequência de 4 pequenas peças. Dessas 3 primeiras aqui, eu fiz homenageando Giacometti, que foi um grande escultor italiano e que eu tive a oportunidade de ver umas 4 exposições dele ao vivo, e numa delas, em Barcelona, há uns 20 anos atrás, eu tomei conhecimento de um trabalho inicial dele, que é classificado como surrealista, não sei porquê, mas em que ele trabalhava torres de uma maneira maravilhosa. Então, eu criei essas 4 torres para Giacometti. Essa inicial, mais livre, mais ameboide, mais modernista, vamos dizer assim. A segunda, já dentro do espírito Giacometti, de uma estrutura, criando uma torre e anexando elementos dentro dessa torre. E a terceira, que tem também uma conexão estrutural, meio industrial, e quebrada essa estrutura pela inserção dos elementos curvos, sinuosos, e a composição entre as duas gera um equilíbrio e fecha o conjunto. Você vê que nós falamos há pouco daquele aro da peça amarela, ele se repete aqui, tá vendo? Aquela pola cabaça que se repete da maneira plana aqui embaixo. Enfim, um artista tem as formas como palavras dentro da sua linguagem, e essas formas se repetem, aparecem de novo, e a história é recontada em cada processo que você utiliza, em cada peça que você faz, de uma maneira diferente. Mas é sempre a mesma história. Eu termino com essa peça que eu tenho para mim assim, uma afetividade por ela. Ela é pequena, eu chamo ela de pequena silhueta, mas é quase uma bailarina. Ela tem uma coisa feminina, uma delicadeza, uma sapatilha de ponta, né? Essa coisa, uma expressividade em meio de braços de Shiva,
essa coisa que sai como se fosse um espelho na cabeça, ela é uma bailarina. É uma peça que eu gosto muito dela e de uma delicadeza muito grande.